versículo 22 em diante, diz assim: logo em seguida, insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde tu estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você teve dúvida? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos adoraram e exclamaram: de fato, é o Senhor, Filho de Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos, essa mensagem o Senhor me deu há um tempinho, mais ou menos um mês atrás, um mês e pouco. E as mensagens que o Senhor me dá é sempre um momento da minha vida. Ano passado, todos aqui sabem o que aconteceu com o Theo, e Deus me deu uma mensagem naquele momento. E esse ano, alguns aqui sabem que as crianças não estão 100%, e Deus me deu uma palavra nesse período. Vai fazer 4 meses que os meus filhos não ficam 100%. Às vezes um resfriado, às vezes algo um pouco mais sério. E eu comecei a questionar: Senhor, por quê? Eu estou na tua casa, eu te busco, eu te clamo. Por quê, Senhor? E eu estava vendo um filme com a minha esposa e veio uma frase. O nome do filme é A Cabana. E a mulher que faz o papel de Deus, ela fala assim: filho, quando tudo que você vê é a sua dor, você não consegue me enxergar. Aí Deus falou comigo, Deus bradou no meu coração. Quando tudo que você vê é a sua dor, é o seu problema, você não consegue me enxergar. E hoje, Deus me deu uma palavra titulada. Aí esse título é até um convite. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O título dessa mensagem hoje é Olhe para Jesus. Porque quando a gente passa por aquela porta ali, a gente pensa em olhar para A e para B. A gente fica muito preocupado se o culto vai se desenvolver bem, se os meninos vão tocar bem, se as meninas vão cantar bem, se o ministro que vai pregar bem. E a gente esquece de olhar para Jesus, porque a gente vê aqui por Ele e para Ele. Por muitas das vezes a gente deixa de olhar para Jesus para olhar para a vida do irmão. Por muitas das vezes a gente para de olhar para Jesus e vai se preocupar com o que o irmão ou a irmã está fazendo. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para mim e para você: não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, deixa que eu estou aqui fazendo algo. Então olhe para mim nessa noite. É o que o Senhor Jesus Cristo fala para mim e para você. Queridos, eu estava estudando essa mensagem hoje à tarde, e eu parei para prestar atenção que naquele momento Jesus insistiu para que os discípulos fossem de barco, e ele ficou
em terra firme. Olha, faz o seguinte, vocês vão de barco, eu vou ficar aqui. Mas por que Jesus fez isso? Para quem não sabe, Jesus tinha acabado de perder o primo. Tinham cortado a cabeça do seu primo, João Batista. Jesus não teve tempo nem mesmo para respirar, e ele já foi para o deserto fazer o milagre dos 5 pães e 2 peixes. E quando acabou o milagre, ele falou o seguinte: olha só, atravessa vocês, que eu preciso ter um momento com meu pai. A alma de Jesus, a gente acha que a alma de Jesus só se entristeceu quando ele estava prestes a morrer. A Bíblia fala que aquele momento foi ao anoitecer, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Não tinha anoitecido ainda quando Jesus subiu ao monte para orar. 3 horas da manhã, Jesus estava andando sobre as águas. Imagina como Jesus orou. E a gente está querendo um milagre rápido, sem orar, sem custar nada da gente. A gente está querendo orar hoje e o milagre acontecer ainda hoje. A gente quer, fala: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma cura. A gente está muito mal acostumado como filho. A gente está acostumado aos homens de Deus subirem aqui na tribuna e falar: olha só, Deus vai te abençoar. Você recebe essa mensagem, você recebe essa palavra e acha que vai acontecer no mesmo dia, sem você nem sofrer nenhum tipo de retaliação, sem você sofrer nenhum tipo de ataque. E quando você sofre o ataque, quando vem o vento, quando vem as ondas, você começa a ficar com medo e falar: Jesus, eu vou parar. Eu vou parar, porque não é possível. O Senhor não pode estar olhando para mim mais. A minha oração não está subindo do teto, não está passando do teto. Ah, Daniel, você está de brincadeira. Ninguém fala isso não. Fala, irmão, fala. 30 anos de evangelho, todos os dias ouvindo que o Senhor cura, salva, sara e liberta. Ouvindo que quando a gente pede, a gente é respondido, a gente recebe. Ouvindo que o Senhor, assim, qual o filho que o pai, qual o filho que pedindo pão, o pai daria pedra. Então eu fui pedir a Deus: Deus, cura os meus filhos de uma vez por todas. O que Deus fez? Os 3 juntos ficaram doentes. Já não bastava um, os 3 juntos ficaram doentes. Ah, Senhor, não vou conseguir passar por essa tempestade, não. Eu levei o Heitor no médico e ele estava com otite. Aí em seguida, dia seguinte, se eu não me engano 2 dias depois, o Theo com sinusite. No mesmo dia, a Isabela com bronquiolite. Ah, Senhor, não está comigo. Os discípulos ficaram aterrorizados. Eu fiquei aterrorizado também. Quer deixar um pai com medo? Mexe com o filho dele. Quer deixar um pai irado? Mexe com o filho dele. O Theo, para andar em casa, ele estava andando com óculos escuros, porque a dor de cabeça era tão forte que quando ele chegava na claridade, ele começava a chorar, a gritar de dor. A Isabela, eu tinha que, de 3 em 3 horas, revezar com a Taela pela madrugada. Teve um dia que eu estava tão cansado, que eu estava vindo, para quem não sabe, eu trabalho de moto. Eu estava vindo na linha amarela, de tão cansado que o meu corpo físico estava, que eu dei uma piscada, sei lá, talvez de 2 segundos, que poderia ter sido fatal.
Meu corpo físico já não estava aguentando mais. Teve um dia que a Tayala, uma semana sem dormir, bateu na cama, não aguento mais. A gente é muito hipócrita quando vem aqui e fala de tanta coisa que a gente não faz. Porque adorar a Deus quando a gente está passando por um dia bom ou por um dia mais ou menos é bacana, é legal. Mas quando a gente está com medo, e agora eu cheguei aonde eu queria chegar, quando a gente está com medo, a gente começa a se afastar. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram aterrorizados. Nossa, é um fantasma. Mas teve um deles que a gente critica tanto, a gente fala tanto de Pedro. Ele olhou assim, mais ou menos. Ele tinha intimidade com o mestre. Ele, quando ouviu a voz, ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda vir, manda que eu vá até o Senhor. Então Jesus falou: então Pedro, vem até mim. Pedro, com um pouco de medo ainda, desceu do barco, começou a andar um passo, 2 passos. Nossa, que legal, estou andando sobre as águas. Nossa, eu estou vendo peixe embaixo de mim. Nossa, que legal. Mas só que daqui a pouco ele começou a sentir um vento. Ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele parou de fazer, sabe o quê? Ele parou de olhar para Jesus. Ele estava andando e olhava para baixo, olhava para Jesus, olhava para baixo, olhava para Jesus. Mas aí quando chegou no meio do caminho, ele fez assim. Ele começou a olhar para trás. Igual eu e você no dia mal, sabe? Igual aquele povo que estava sendo escravizado por Faraó. E quando chegou no deserto, começaram a olhar para trás. Falou: nossa, lá atrás, lá a gente comia cebola, lá a gente comia as coisas, por mais que tinha pouca coisa a gente comia. Não estavam olhando para o que Deus já tinha feito, não estavam olhando para o mar que já tinha aberto, não estavam olhando para o milagre que já tinha acontecido, não estavam olhando para o que Deus estava fazendo e sustentando eles. O que eles quiseram fazer? Olhar para trás. Aí alguns irmãos chegaram para mim e falaram assim: Daniel, você está sorrindo pouco. Daniel, você não está sorrindo, a gente não está mais te vendo sorridente como antes. Falei: mas vai virar. Vai virar. Não vira enquanto a gente não olha para Cristo. Não vai acontecer enquanto a gente não olha para o Senhor. Teve um dia que eu cheguei para o Augusto pelo telefone, e o Augusto, desse jeito dele, alegre, feliz, e eu falei: cara, não está dando mais, não aguento mais, meu corpo, minha pele já não aguenta mais. A gente estava gastando tanto dinheiro com remédio, a gente gastando tanta coisa, e tudo acontecendo ao mesmo tempo com a gente. O que está acontecendo, gente? Era a pergunta que eu virava para a Tayala virava para mim: o que está acontecendo? Até que o Senhor me deu essa palavra. Até que o Senhor falou comigo. Até que o Senhor falou assim: você não está olhando para mim. Você está olhando para o Theo, que está com dor de cabeça. Você está olhando para a Bela, que está tossindo. Você está olhando para o Heitor, que está com uma dorzinha no ouvido. Mas você esqueceu que quem criou os céus e a terra, o ser humano, fui eu. Como a Andréia falou aqui. Quem criou o tipo sanguíneo da gente foi Ele.
Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você está entendendo isso? Você não está olhando para mim. Você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para a doença, você está olhando para tudo, menos para mim. Aí eu comecei a olhar para Jesus. Aí eu comecei a enxergar na Bíblia algumas pessoas que não tinham opção a não ser olhar para Jesus. José, vamos para a Bíblia. José foi jogado numa cova. Se ele olhar para um lado, tinha o quê? Parede. Olhar para o outro, tinha o quê? Parede. Olhar para trás e para frente, tinha o quê? Parede. A única opção para ele ver uma claridade era o quê? Olhar para o alto. Davi estava sendo perseguido. De um lado tinha monte, do outro lado tinha monte, na sua frente tinha monte. Atrás ele estava sendo perseguido. Qual era a única opção dele? E ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas aí você vira para mim e fala: Daniel, olha só, é muito fácil você falar, pô, mas olha só, eu pequei, eu errei. Vamos para a Bíblia mais uma vez. Sansão errou. Muita gente acha que o que fez Sansão ficar fraco foi o corte do cabelo dele. Não foi. O que fez Sansão ficar fraco foi o mistério que ele tinha com Deus, que foi revelado. Cortaram o cabelo de Sansão. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no mistério que só ele e Deus tinha. Mas aí teve um momento que ele parou de olhar para o mestre, parou de olhar para Deus. O que ele fez? Ele foi olhar para a namorada, ele foi olhar para a pessoa que era aqui na terra, bonitinha, que era legal, que era simpática, mas que tirou ele da visão. Aí o que aconteceu? Ele caiu. A primeira coisa que fizeram com ele foi o quê? Vazar os seus olhos, para ele não olhar mais para o mestre, para ele não olhar mais para Deus. E agora, como que faz? Como que uma pessoa que não pode enxergar olha para o céu, olha para cima? Existe um olhar que vem daqui de dentro. Só ele enxerga esse olhar. Só ele. Aí o que ele fez? Ele lá no calabouço, empurrando o moinho, ele orou e pediu perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa porque eu revelei o mistério que tinha contigo. Senhor, me perdoa porque eu falhei contigo. Com vergonha do que tinha feito, com vergonha de tudo aquilo que tinha acontecido, vergonha de homens e vergonha do Senhor. E ele fez o quê? Senhor, me dá só mais uma chance, olha para mim só mais uma vez. E Deus fez o quê? Atendeu o pedido dele. Agora deixa eu te contar uma história de um homem que já foi falado aqui, e por isso Deus confortou meu coração ao máximo, quando o presbítero Eudes falou aqui de Bartimeu. Como que um cego pode olhar para Jesus? Aí você não entende quando os pastores, os presbíteros, os evangelistas chegam aqui e grita, extravasa, quando o irmão lá de trás está gritando, está chorando, porque ele está querendo olhar para o mestre. Bartimeu, ele não podia olhar, não podia ver, mas ele podia fazer o quê? Ele podia gritar e ninguém podia tirar isso dele naquele momento.
Então ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas olhavam assim para Bartimeu: Bartimeu, fica calado, ele não vai te ouvir. Tem muita gente aqui, Bartimeu. Bartimeu, fica calado, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava mais alto e as pessoas: Bartimeu, você está louco, ele não vai te ver aqui, ele não vai sequer te ouvir, Bartimeu. Então Bartimeu ia e gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por quê? Só Bartimeu sabia a intensidade da necessidade dele. Aí você vem aqui e fica calado. Como que o Senhor vai saber o tamanho da sua intensidade? Como que o Senhor vai saber o tamanho da intensidade da sua dor se você não chama por Ele, se você não chama a atenção dEle? Olha para o Mestre, faça questão que Ele também olhe para você. Jesus naquele momento não sabia de onde a voz vinha, mas ele sabia que tinha alguém chamando por ele. Opa, tem alguém me chamando aqui, tem alguém gritando aqui o meu nome. Quem é? Ah, Jesus é um cego ali, cara sem noção, tá te gritando aqui, tá fazendo mó tumulto. Aí Jesus faz o seguinte: você que falou que ele está criando mó tumulto, você que está falando que ele é louco, você que quis mostrar a deficiência dele, chama ele lá e traz ele aqui. Abre um parênteses aqui, para confortar o teu coração de pessoas que estão te criticando, pessoas que estão apontando a tua deficiência, apontando o teu passado, crendo eles que são alguém para te julgar. O Senhor Jesus vai chamar essa pessoa para ver a tua cura, o teu milagre acontecendo. Você sabe por quê? Davi falou assim: olha só, todo mundo quer sentar à mesa aqui, ninguém toca na comida enquanto Mefibosete não chegar, não sentar à mesa. Sabe por quê? Porque quando todos estavam sentados à mesa, ninguém podia ver a deficiência de Mefibosete. Mefibosete não podia andar, mas quem que naquele momento, sentado à mesa, podia ver a deficiência dele? Ninguém. Agora chamam Bartimeu: Bartimeu, Jesus está te chamando, vamos. Bartimeu, Jesus te chamou, Jesus te ouviu, Bartimeu, vamos lá. Ele quer te ouvir, Ele quer falar contigo. Jesus chega para Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Para poucos, Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu te faça? E ele falou: Jesus, eu quero ver. O que foi a primeira coisa que Bartimeu viu quando foi curado? O Mestre. A primeira visão de Bartimeu não foi um carro, não foi uma casa. A primeira visão de Bartimeu foi o Mestre. Meu Deus, isso é extraordinário, porque a gente cresce, a criança não enxerga muito bem quando nasce, e depois de muito tempo vai começando a enxergar. E as primeiras visões que a criança tem são quem? As pessoas que estão próximas a ele. O pai, geralmente o pai, ou a mãe, os irmãos, os parentes. Sabe o que isso me remete? Que Bartimeu estava tão próximo de Jesus, e a primeira coisa que ele enxergou foi o Mestre, a quem ele mal conheceu, mas já estava tendo intimidade. Já estava tendo intimidade com o Mestre. Porque você não oferece nada a um estranho do nada. E Jesus ofereceu uma coisa que para poucos ele ofereceu: um milagre. Ele falou: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele pediu para enxergar, para ver. E o que foi a primeira coisa que ele viu?
o mestre. Agora vamos voltar para Pedro. Criticamos tanto Pedro, mas a primeira coisa que os discípulos fizeram foi o quê? Se aterrorizar com medo e achar que era um fantasma. Pedro olhou, ouviu a voz, falou: Senhor, se for o Senhor, permita que eu vá até o Senhor, me chama. Jesus falou: vem. Ele começou a andar, e quando ele sentiu o vento, quando ele sentiu a tempestade, ele começou a afundar. E aí teve uma hora que ele falou, ele percebeu que ia dar ruim para ele. Se ele não olha para o mestre, ia dar ruim para ele. Então ele grita: Senhor, me ajuda, salva-me, porque eu estou afundando. E a gente não tem humildade de chegar aqui e se arrepender dos nossos pecados. Talvez envergonhado Pedro estava, porque ele foi o único a sair do barco e andar sobre as águas com Jesus. Então ele caiu, então ele fraquejou. Por conta das circunstâncias, ele teve medo, e o medo o fez parar. Por conta da tempestade, a tempestade fez ele parar, as circunstâncias fez ele parar, a vergonha fez ele parar. Mas ele não hesitou. Quando ele estava afundando, ele olhou e pediu ajuda para a pessoa certa. Ele não gritou para João, que estava lá no barco. Ele não gritou por nenhum outro discípulo: ei, meu irmão, me ajuda. Ele olhou para o mestre e falou: Senhor, por favor, me ajuda. E a gente, o que a gente faz? A gente vai para um vídeo de autoajuda. A gente fica tão desesperado por um milagre, e a gente começa a ver vídeos de autoajuda, de pessoas falando que vai acontecer, que vai dar certo. Vai acontecer, vai dar certo. O Senhor está contigo. Mas quem está afundando sou eu. Quem está molhado, quem está com medo, sou eu. É muito fácil as pessoas olharem para você e te criticarem, sem saber da sua jornada, do que você passou, do que você está passando. Há 3 meses atrás, 3 meses mais ou menos, eu cheguei aqui na igreja e eu só ajoelhei, e quando eu levantei, o Espírito Santo do Senhor me tocou para eu orar por um jovem, e eu abracei esse jovem, e ele chorou muito, e nós nos alegramos do Senhor. Então, uns 5 minutinhos depois, eu fui ao banheiro, e quando eu fui ao banheiro, eu vi a nossa irmã Fátima entrando, e atrás dela tinha um homem que ele cogitou entrar e passou direto. Eu fui ao banheiro, esperei, antes de entrar no banheiro, eu esperei ele entrar. Ele não entrou. O que o Espírito Santo de Deus fez? Me incomodou até eu ir aonde ele estava para dar um abraço nele. Somente um abraço. Então, eu fiz o que o Espírito Santo de Deus me tocou a fazer. Eu saí daqui, fui correndo atrás dele, aqui do lado no Brutus, e eu falei: oi, meu amigo, tudo bem? Me desculpe te atrapalhar. Eu posso te dar um abraço e fazer uma oração por você? Ele: sim, claro, pode. E eu abracei. E ele com os olhos cheios de lágrimas, ele falou: muito obrigado pela sua oração. E eu falei: de nada, que Deus te abençoe. Nossa igreja fica aqui, quando você quiser, fica à vontade. E ele, quando eu estava indo, eu estava de mão dada com ele, tinha dado um aperto de mão nele, e ele apertou a minha mão e me trouxe de volta. Eu falei: não entendi. Ele falou: você pensou que o Espírito Santo de Deus te tocou para você orar por mim? Não, o Espírito Santo de Deus me tocou para eu orar por você.
Agora escuta só o que Deus tem para te falar. E no meio da rua, irmãos, no meio da rua, aqui, de esquina aqui, eu e o irmão falando em línguas estranhas, ele me entregando o que o Senhor queria falar comigo. Olha só, não importa o lugar, não importa a tempestade, se Deus quiser falar contigo, Ele vai falar. Não importa quem seja, Ele vai falar. Mas faz uma coisa, obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça a voz do Espírito Santo. Eu fui achando que eu iria abençoar o varão. Presbítero, eu saí daqui correndo. Ah não, eu tenho que abençoar esse homem de Deus, tenho que abençoar. E quando eu estou vindo embora, ele falou: varão, olha só, eu sou um pastor e Deus te manda falar isso, isso e isso. Tá doendo, né, varão? Falei, tá doendo, eu sei que tá doendo. Tá doendo, né, varão? Tá, eu sei que tá doendo. Mas Deus manda te falar o seguinte: fica com ele, não abandona ele não. Tá difícil? Eu sei que tá. Os dias são difíceis. E se existir alguém, algum ministro que falar para você que depois que você entrar para a igreja, depois que você se converter dos seus maus caminhos, que vai ser tudo fácil, mentira. Mentira. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser fortes e corajosos. Por quê? Para nada? Para nada? É para um dia mal, como aconteceu desse igual da Andréia. Você está forte no dia que deveria estar fraco. No dia igual as crianças agora estavam doentes. Você tirar força da onde não tem. Você só sabe o tamanho da sua força quando você precisa usar. De mim mesmo, irmão, eu não estaria aqui hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, Ele fala para você: não para. Mas Senhor, eu estou afundando. Chama por mim. Olha para mim. Olha para mim. Mas não para. Mas Senhor, mesmo afundando, olha para mim, não para. Mas Senhor, eu estou com medo, não para. Mas Senhor, eu estou com vergonha, não para. Mas Senhor, está acontecendo, não para. Mas Senhor, me explica uma coisa: por que na vida de A, por que na vida de B acontece um milagre? Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo de Deus fala para você que você não precisa entender os caminhos do Senhor, mas que você precisa, o que eu preciso é que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Entender os caminhos do Senhor a gente nunca vai entender, irmão. Quem somos nós para entender os caminhos do Senhor? Mas o que nós precisamos é nos colocarmos na posição e pedir para Ele: Senhor, vai na minha frente, guia os meus passos, para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu não afunde. Se coloque de pé nessa noite. As horas já foram. Uma mensagem rápida, uma mensagem de reflexão. Não sei se você percebeu desde o início do culto, o Espírito Santo de Deus está impulsionando as pessoas que estão subindo aqui nesse altar a falar: não para. Os louvores que foram louvados, antes dos louvores, a pastora ministrou sobre isso. Os louvores falaram a mesma coisa. O presbítero veio aqui também. Diaconisa Andréia subiu aqui, também falou a mesma coisa: não para. E hoje eu vim aqui também como profeta do Senhor para falar: meu irmão, minha irmã, não para. Se vier a doença, não para. Se vier a tristeza, não para. Se vier a falta de finança, não para. Não para. Não para. E olha para Jesus.
olha para o céu, olha para o alto, que é dele que vem o nosso socorro. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer, eu quero exaltar o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia, Senhor. Espírito Santo, eu quero neste momento, Paizinho querido, render graças ao Senhor amado, porque o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da minha família, Senhor. E quem é o inimigo, ó Pai amado, para querer acusar, ó Pai amado, aleluia, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de inflamação contra os meus filhos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar nesta noite, Pai, que eu e a minha casa, nós neste momento estamos olhando para o Senhor, que é o nosso alvo. Espírito Santo, eu quero entregar, ó Pai amado, cada homem, cada mulher que está aqui nesse lugar. Ó Pai amado, se propuseram, ó Pai amado, no seu coração, Senhor amado, a olhar para Ti nessa noite. Mesmo em meio à guerra, Senhor, mesmo em meio à batalha, Senhor, mesmo, ó Pai amado, em meio ao mar, Senhor, mesmo em meio a uma fornalha ardente, ó Pai amado, nós nos propusemos aqui nessa noite a olhar para Ti, Deus. Então, Senhor, recebe cada oração como cheiro suave às tuas narinas. Recebe cada súplica, ó Pai amado, como cheiro suave às tuas narinas. Cada adoração, cada glória a Deus, cada aleluia, cada louvor, cada oração, cada palma, ó Pai amado, cada pulo, cada salto. Recebe, Senhor amado, recebe. Só nós e o Senhor sabe, ó Pai amado, a intensidade da nossa dor, Senhor. Espírito Santo, só o Senhor sabe, ó Pai amado, como o meu coração se entristecia quando eu ia para um lugar e não podia levar, ó Pai amado, as minhas crianças. Só o Senhor sabe, ó Pai amado, como está o coração dos teus filhos nesse momento, porque está faltando, ó Pai amado, alguma coisa na vida deles. Se for um vazio, ó Pai amado, preenche o vazio, ó Pai. Se for, Paizinho querido, algo terreno, ó Pai amado, preenche. Mas não deixe os teus filhos pararem. Não deixe os teus filhos, ó Pai amado, recuarem, Senhor. Espírito Santo, renova as nossas vidas. Nos permita cada dia a olhar para o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.